Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 10 fundos de galpão logístico. Olá pessoal, então, antes de dar continuidade ao vídeo, para a gente descobrir quais são os 10 melhores, entre aspas, tá? Quais são os 10 melhores fundos de galpão logístico, eu gostaria de pedir encarecidamente, por favor, deixe o seu like nesse vídeo. Comente aqui embaixo se você conhece fundos imobiliários, se você já tem algum desses fundos. Compartilhe o vídeo com demais pessoas, com as pessoas que você conhece, para nos ajudar a crescer. Se inscreva no canal e ative o sino para que você receba a notificação dos demais vídeos, tá? Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Atualmente o canal tem crescido, para mim, tem crescido bastante. Já contamos com 89 inscritos, bem pertinho de 100, tá? E nosso primeiro objetivo é 100. Depois o próximo objetivo, 200, 300, 500, 1000. O grande objetivo é 1000 inscritos. Daí para frente, né, vai depender do que vier. Nós não temos pressa, temos bastante paciência e só tenho a agradecer imensamente a todos vocês que estão ajudando e colaborando com o canal. Tudo bem? Então vamos descobrir aqui quais são os 10 melhores fundos de galpão logístico. Eu gostaria só de ressaltar o seguinte. Tem-se que tomar bastante cuidado quando a pessoa vai analisar um fundo usando apenas um critério, usando apenas uma análise. Esse tipo de análise que eu faço aqui, ranqueada, ele é muito importante para você tirar alguma discrepância, para você tirar... não ir por apenas um indicador, que isso pode te levar a algum erro, tá? Então aqui a gente vai ver vários critérios que eu vou analisar e dentre esses critérios a gente vai ver como que ficou ranqueado lá no final, tudo bem? E olha que geralmente você pode se surpreender, tá bom? Então qual é o primeiro critério que a gente vai ranquear aqui? Qual fundo que entregou maior dividend yield no último mês? Então em primeiro lugar ficou o fundo RBRL, todos aqui são de galpão logístico. Ele entregou 0,66% ao mês, que é um altíssimo rendimento para um fundo físico, um fundo de tijolo. Em segundo lugar ficou o BTLG11 com 0,62% e em terceiro lugar ficou o HGLG11 com 0,60%. Então esse é como se fosse o nosso pódio. O GGRC vem em seguida com 0,58%, o FIP ficou com 0,57%, o ALZR11 ficou com 0,56%, XPLG11 0,54%, BRCO11 0,50%, LVBI com 0,50% também e o VILG11 com 0,49%. O próximo indicador é também dividend yield, só que é um dividend yield acumulado dos últimos 12 meses, tá? Aqui tem que se tomar cuidado. Seguinte, ó, o que ficou em primeiro lugar, por exemplo, foi o FIIP11B. Esse fundo, ele teve um não recorrente. Tá? Se você for analisar, entrar lá no relatório gerencial dele, você vai observar o seguinte, que ele vinha com a constância de pagamento e ele teve um não recorrente. Então, isso pode vir de algum dinheiro que ele tinha atrasado para receber, pode ser da venda de algum imóvel e o fundo reduziu os patrimônios que você tem. Eu não olhei o porquê desse não recorrente, mas saiba que o que ele tem acumulado nos últimos 12 meses não é de uma constância. Por isso que deu essa discrepância, mas eu trouxe ainda assim. Então ele ficou em primeiro lugar com 10,78 acumulado nos últimos 12 meses. Em segundo lugar ficou o RBRL com 7,05. Em terceiro lugar o GGRC com 6,98. O HGLG ficou com 6,70, XPLG 6,22, BTLG 6,16, BRCO 6,09, LVBI 5,76, VILG 11 5,65 e por fim o ALZR 11 5,18. O que você já começa a observar com esses ranqueamentos? Por exemplo, a LZR é um fundo muito bem conceituado no mercado. No entanto, ó, já é 2 gráficos que ele não está entre os primeiros lugares. Então, assim, eu uso o critério não porque o fundo é famoso, não porque ele é um queridinho do mercado, não porque ele paga altíssimos dividendos. Eu olho vários critérios para eu analisar. Tá? E eu não vou pelo que os analistas ou as casas de research, as casas de indicação vão indicando. Eu faço a minha própria análise, tá? E não quer dizer que a minha análise é a correta, que a de fulano é a errada, tá? Você tem que ter convicção e saber naquilo em que você está investindo. O terceiro item que a gente vai analisar é o patrimônio que esse fundo possui.
Geralmente, quanto mais patrimônio, mais sólido é o fundo, porque se ele tem mais patrimônio, geralmente ele tem uma maior diversificação e com isso ele incorre menos risco, tá? O fundo que tem maior patrimônio atualmente é o XPLG11. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando especificamente do XPLG, tá? Quem quiser, vá lá e confira por gentileza. Esse fundo ele possui 2,9 bi de patrimônio. 2,9 bilhões. O HGLG ficou em segundo lugar com 2,7 bilhões e o VILG11 ficou em terceiro lugar com 1,7 bilhões. BRCO ficou com 1,6 bi, BTLG com 1,3 bi, LVBI com 1,2 bi, GGRC 966 milhões, RBRL 715 milhões, ALZR com 459 milhões e o FIP com 179 milhões. Note que um fundo que agora há pouco foi um dos primeiros, agora é o último. Então tudo isso vai fazendo... são critérios a serem analisados e pode fazer total diferença na hora da escolha do fundo. Quantidade de ativos que o fundo possui. Isso é importantíssimo, porque quanto mais fundos ele tem, mais diversificado ele vai estar e menos ele vai estar incorrendo em risco de vacância. Porque se um desocupar, ele tem mais 16 patrimônios, por exemplo, HLG. Se um desses galpões ficar desocupado, ele tem mais 16 ainda ocupados. Então, é outro ponto primordial, outro ponto essencial para a gente analisar. Então, o HGLG é o que tem maior quantidade de ativos. Ele tem 17 ativos. Em segundo vem o VILG com 15 ativos, seguido do BTLG com 15 ativos. O GGRC também tem 15 ativos, XPLG tem 13, o Alzira LZR tem 13, BRCO tem 10, o LVBI tem 8 ativos, o RBRL tem 7 ativos, seguido do FIP com 7 ativos, tá? Um dos primeiros critérios que eu analisei para trazer os 10 melhores é que o fundo tem essa diversificação de ativos. Então, esse foi o primeiro critério que eu trouxe lá para analisar. Porque não adianta também, às vezes, você ter um fundo pagando alto yield se ele tem 1, 2 galpões. Porque você vai estar correndo num risco de vacância, num risco de muito alto por poucos fundos, tá? Próximo item que a gente vai analisar é a diversificação por estados. Esses fundos, além de ter quantidade, eles são presentes em quantos estados do Brasil? Lógico que fundos de tijolos, na sua imensa maioria, eles são concentrados em São Paulo. Eu nem analisei esse tipo de critério, tá? Mas eu quis saber em quantos locais esses fundos estão distribuídos, porque isso vai impactar para a gente, tá? Essa diversificação. Então, o fundo que possui mais diversificação por estados é o GGRC, ele está presente em 8 estados, o VILG está presente em 6 estados, o XPLG também em 6 estados, o HGLG em 5, BRCO em 5, o FIP está em 5, BTLG em 4, LVBI em 3, RBRL em 3 e o ALZR em 2. Note que o ALZR tem muitos fundos. No entanto, ele está concentrado em apenas 2 regiões do país, 2 estados. E, ora, se um desses estados incorrer em qualquer risco, esses fundos podem ser diretamente impactados. Então, a diversificação por estado também é outro ponto para facilitar a nossa análise. Por fim, a gente vai ver também o preço sobre valor patrimonial. O quão caro está esse fundo? Então, esse fundo, eu já falei sobre sobre a critério desse ponto do preço sobre valor patrimonial algumas vezes, tá? Então, quando o fundo é 1, significa que ele está sendo negociado no preço justo dele. Significa que ele custa 1 e está sendo negociado a 1. Quando esse critério está abaixo de 1, significa que o fundo está barato. Por quê? Ele custa 1, por exemplo, está sendo negociado a 99. Custa 1, está sendo negociado a 97, isso ele está barato. E quando ele está acima de 1, significa que ele está sendo negociado mais caro, tá? Então, o GGRC ele está sendo negociado a 0,97. É como se eu tivesse uma nota de R$1 sendo negociada por 97 centavos, uma nota de R$100 sendo negociada por R$97. Você está com desconto de 3% nesse fundo. É o mais... assim, barato em termos de patrimônio. Ele está sendo negociado mais barato do que o que ele vale. O RBRL11 está sendo negociado a 0,99. Ele está com 1% de desconto.
O BRCO é o que está sendo negociado no preço justo, está sendo negociado ao valor da cota. O FIP, ele está com ágio de 2%, está sendo negociado a 1,02. XPLG está sendo negociado a 1,02. O LVBI está sendo negociado a 1,02. O VILG sendo negociado a 1,03. O BTLG é um dos mais caros, sendo negociado a 1,12. Tá? O HGLG sendo negociado a 1,13 e o ALZR11 sendo negociado a 1,18. Ou seja, o mercado está aceitando pagar até 18% a mais do que o fundo vale. Então, se o fundo vale 100, o mercado está optando pagar até 118 por ele. Só que aqui a gente tem que ressaltar o seguinte, para fundos de tijolo, esse análise do preço sobre valor patrimonial, ela é um pouco dispensável. Porque, geralmente, os fundos de tijolo eles possuem valorização para compensar, no mínimo, a inflação. Então, você não sabe quando que foi feito a última avaliação. Geralmente, ela é feita uma vez por ano. E, nesse período, a região onde esse fundo se encontra, esse prédio, ele teve valorização? De quanto foi essa valorização? Às vezes, o galpão foi negociado, inicialmente foi avaliado em 100 milhões, e atualmente ele está valendo 120 milhões na próxima avaliação. Então, isso é um ponto no qual as pessoas não se atêm muito, tá? O preço sobre valor patrimonial. Mas é um critério também para você analisar. Quanto mais barato você comprar, melhor, tá? Antes da gente ver o ranking, quem ficou em primeiro lugar, segundo, terceiro e assim por diante, eu gostaria de novamente reforçar. Por favor, deixe o like no vídeo, não custa nada e ele ajuda muito, ele engaja muito o vídeo e faz com que o YouTube distribua o vídeo para mais pessoas. Comente aqui embaixo antes de saber, tá? Qual fundo que você acha que ficou em primeiro lugar? Qual que você acha que vai ser o último lugar? Comenta aqui pra gente, isso é muito importante. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, que vai facilitar demais. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado de todos os vídeos, tá? E eu gostaria de novamente agradecer, já somos 89 inscritos, bem pertinho dos 100. E aí depois a gente vai correr bastante, trabalhar bastante para tentar chegar lá nos 1000 inscritos, que é o nosso marco, assim, o mais próximo que a gente quer alcançar, tá bom? Então vamos, sem delongas, descobrir quem ficou em primeiro lugar. Então quem ficou em primeiro lugar ranqueado foi o GGRC com 46 pontos, tá? Sendo analisado o critério. Como que eu analisei cada um? O primeiro lugar eu dava 10 pontos, o segundo lugar 9, o terceiro 8, o quarto 7, o quinto 6 e assim por diante, tá? Então o GGRC, no critério total, pontuou com 46 pontos, foi o primeiro lugar. O HGLG ficou em segundo lugar e o XPLG ficou em terceiro lugar. Então, em tese, esses são os 3 melhores rankings, 3 melhores fundos de galpão logístico. Somente isso é suficiente para você escolher o fundo? Não, não escolha o fundo apenas porque ele ficou bem ranqueado. Agora é um trabalho de filtro. Abra o relatório gerencial, não só o último, abra os 2, 3, 4 últimos relatórios e vai verificar a evolução. Esse fundo ele tem crescido, ele tem caído, ele tem enfrentado problemas, como é que está a gestão? Faça um trabalho de campo, pesquise. O que os fóruns têm achado a respeito de tal fundo? Porque às vezes estão insatisfeitos com o gestor e assim por diante, tá? Mas aqui já é um grande balizador para você verificar como que anda o fundo. Note que o FIP, que lá atrás eu dei destaque, como ele pagou um yield totalmente alto, ele ficou apenas em 8º lugar. O ALZR, que muitos dizem que é um dos melhores fundos, e a minha opinião é irrelevante para isso, aqui no nosso ranqueamento ele ficou em último lugar. Quer dizer que ele é o pior de todos? Não necessariamente. Às vezes você vai olhar e ver que os imóveis que esse fundo possui têm mais qualidade, às vezes, do que um outro que aqui está. Então, isso pode ser um fator diferencial, tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Primeiro o GGRC, segundo o HGLG e fechando o pódio, os 3 primeiros, XPLG. E aí, vamos lá, dando continuidade. Em quarto, o RBRL, em quinto, o BTLG, em sexto, o VILG 11, em sétimo, o BRCO 11, em oitavo, FIP 11, nono, LVBI e, por fim, o ALZR. Eu agradeço a presença de vocês nesse vídeo, eu vou ficando por aqui e conto com vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, fui!